Oiê, boa tarde, tudo bem? Iremos apresentar o nosso trabalho da disciplina de Conservação do Solo, onde os nossos discentes são Ana Clara Pereira da Silva, Camila de Almeida dos Reis, Emanuela Bianca Braz Araújo, Gabriele da Silva Peroni e Rainer Paulo da Silva. Bem, o nosso trabalho está constituído em 4 tópicos, onde o primeiro é Indicadores de Qualidade do Solo Físico, o segundo é Indicadores de qualidade do solo químico, o terceiro é Indicadores de qualidade do solo biológico e o quarto, mas não menos importante, é Monitoramento e avaliação das propriedades biológicas do solo. Bem, as funções do solo elas podem ser um pouco melhor explicadas através desse slide que foi disponibilizado pela OMS, pela Organização das Nações Unidas. E aqui, explica um pouco mais sobre as diversas funções que o solo tem, que ali, além de servir como sequestrador de carbono, que está algo sendo muito falado aí atualmente, vai ter a COP30 e com certeza será discutido sobre o sequestro de carbono, também ajuda ali, na produção de alimentos, de fibras e combustíveis, também serve, como herança cultural, onde ali os arqueólogos, os geólogos, os pesquisadores, através ali de pesquisas, e de escavações, encontram, as heranças culturais dos nossos antepassados. Também, tem o fornecimento de matéria para construção, é algo aí já na área dos engenheiros civis. Também serve como uma base para a infraestrutura humana, serve também, como fonte de recursos farmacêuticos e genéticos. É algo muito importante para nós, para o avanço, das nossas tecnologias, das nossas pesquisas, tanto ali, da área de cosmetologia, da área ali de descobrir cura para diversas doenças. Também serve, como regulação, como regulador de enchente, onde ali terras que são mais arenosas conseguem absorver mais a água, e terras que são mais argilosas, como por exemplo o latossolo, não conseguem reter tanta água. Também serve, para habitat para os organismos, ali como fungos, bactérias, protozoários, vida animal, vida vegetal, vida humana na terra. Também serve para a ciclagem de nutrientes e como, um regulador do clima na terra. São várias funções que o solo possui. Nós, como futuros engenheiros agrônomos, iremos, pesquisar, entender e aprender sobre algumas aqui. E agora eu passo a palavra para a Manu. Os indicadores físicos de solo é sobre o estado físico do solo. Por exemplo, um solo muito compactado ou muito seco, que é a textura. Esses são os principais indicadores físicos da qualidade do solo: textura, a espessura, densidade, resistência à penetração, porosidade e a capacidade de retenção. A textura, como eu falei, pode ser muito compactada ou muito seca, que não é interessante para um solo bem produtivo. A textura é a qualidade mais estável e também muda devido às práticas do cultivo, influenciando assim diretamente na retenção e transporte de água, nutrientes e matéria orgânica, e pode afetar nos processos de erosões. Espessura é a camada de espessura superficial horizontal do solo. Quanto maior a espessura, melhor é a atividade biota do solo, resultando assim a maior produção de matéria orgânica e nutrientes para aquela planta, para aquela cultura. A densidade depende da textura, que está sujeito às práticas de cultivo, pressão de maquinário, animais, que é a pecuária, e até mesmo as condições ambientais da região. A resistência à penetração de água
é um indicador sobre a compactação do solo. Que quanto maior a compactação do solo, devido à pressão do maquinário, vai afetar o crescimento das raízes, impedindo que ela passe, que as raízes se desenvolvam ali no solo. A porosidade do solo também influencia muito. Porosidade tem os macroporos e os microporos. Os microporos é a capacidade de retenção de água no solo. Já os macroporos dizem a respeito do crescimento das raízes. Se não tiver porosidade no solo, por conta da compactação, não haverá crescimento das raízes. A capacidade da retenção de água depende muito da quantidade de poros no solo e também afeta, influenciando assim na capacidade de condutividade hidráulica daquela planta. Aí, onde podemos aplicar este conhecimento? Quando a gente pega uma bola ou um pouco de solo para a gente testar como é que está a densidade, a espessura, a textura, a gente pega um pouco, umedece esse solo com um pouquinho de água e vai formando uma bola. Se ela tiver muito argilosa ou muito assim formando uma bola, esse solo está muito compactado. Não vai haver porosidade. Outro é se você pegar um pouco de solo arenoso e fazer pode pegar um pouco de água, mas se ele for muita areia, mais areia do que argila, que tem que ter aquele equilíbrio, senão não vai haver nenhum indicador do solo físico nesse solo, porque ele vai estar desagregando facilmente. E para se ter um bom solo, a gente precisa ter todos esses indicadores. Para ter a capacidade de retenção de água, porosidade, densidade, a textura dela, para produzir matéria orgânica, é muito importante, pois os indicadores são extremamente importantes. Os indicadores químicos do solo, eles dizem respeito à composição química daquele solo e como essas propriedades afetam a produtividade da lavoura. Os indicadores de solo, eles vão avaliar a fertilidade do solo e a saúde desse solo, além de auxiliar o crescimento da planta, E vai também enfatizar a questão da tomada de decisão. Então, a tomada de decisão ela vai ser mais assertiva em relação ao manejo desse solo. Esses são os principais indicadores químicos de solo. O teor de matéria orgânica, a acidez, que é mensurada pelo pH, o conteúdo de nutrientes, que é a proporção entre a soma de bases e a CTC do solo, e os elementos fitotóxicos, que seriam os fertilizantes, os herbicidas e os metais pesados. Matéria orgânica. O solo é a principal fonte de nutrientes da nossa produção. Ter um solo estruturado, fértil e com um bom teor de matéria orgânica pode garantir uma produção de qualidade e otimizar o potencial da cultura. Com o passar dos anos, os solos eles sofreram e sofrem um processo chamado intemperismo. E com isso, esse processo faz com que o solo ele perca nutrientes. Um desses nutrientes é a questão da matéria orgânica. Então, um solo que ele é rico em matéria orgânica, que ele tem um maior teor de matéria orgânica, ele vai ser um solo mais bem estruturado, vai ter uma capacidade maior de reter água, e vai ser um solo mais rico. A acidez do solo, como eu falei para vocês, ela é mensurada através do pH, Então aqui a gente tem uma foto onde mostra que quando eu tenho um solo com pH 7, eu tenho um solo neutro. Abaixo de 7 eu vou ter solos ácidos e acima de 7 eu vou ter solos alcalinos,
tá? A acidez do solo é um importante indicador de qualidade, pois na faixa de 5,5 até 6,5 é a qual onde os nutrientes ficam mais disponíveis às plantas. Geralmente a gente não encontra um solo que está ali de 5,5 até 6,5, dificilmente, principalmente aqui na nossa região. Então, o que a gente faz? Faz análise de solo e tenta fazer com que esse solo, o pH dele chegue o mais próximo, né, de 7. Então, o ideal é 5,5, 6,5, tá? Nesse pH aí, a planta ela já consegue, né, atingir o potencial produtivo dela. Lógico que isso é consociado ali com a questão do manejo, né? Conteúdo de nutrientes. Os nutrientes são essenciais para o crescimento saudável das plantas e podem ser divididos em macro e micronutrientes. Os macronutrientes, que são nutrientes que as plantas necessitam em maior quantidade, e os micronutrientes, eles necessitam, né, em menor quantidade. Então aqui a gente tem uma tabela, né, que mostra a questão dos micronutrientes, né? A gente vai ter o zinco, manganês, ferro, boro, cobre e molibdênio. A gente mostra aqui a questão da mobilidade, né, dele, ou seja, ele é imóvel, né? Todos os micronutrientes aí eles vão ser imóveis, né? Esses aqui vão ser imóveis. E mostra aqui também a questão da medida, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, vamos escolher um aqui, o manganês, né? Que ele vai de 0,5 a 5, né, ppm. ppm significa parte por milhão, né? Que essa medida ela é utilizada em produtos mais diluídos, né? E digamos que essa miligrama, né, de soluto em relação à solução aquosa, tá? A gente também tem os macronutrientes, né, que vão estar divididos entre primários e secundários, né? Os primários, nitrogênio, fósforo e potássio, né? Todos eles vão ser móvel, né? E aí a gente vê, né, que a utilização dele, né, a proporção que vai ser utilizada ela é maior, né? A planta necessita, né, desses nutrientes em maior quantidade. Então, por exemplo, a gente pega aqui o nitrogênio, que o limite seria de 150 a 1000 ppm e a média seria, né, de 250 ppm. Vou falar um pouco sobre os indicadores biológicos. Os indicadores biológicos dizem respeito aos aspectos biológicos da Terra e influenciam diretamente na disponibilidade de nutrientes e na capacidade do solo de receber novas culturas, também a estar apto ao crescimento vegetal. Entre eles nós temos biomassa microbiana, nitrogênio mineralizável, respiração microbiana e atividade enzimática. Mais à frente, irei explicar melhor um pouco sobre eles. Começando com a biomassa microbiana. A biomassa microbiana é a parte viva e mais ativa da matéria orgânica do solo. Ela é formada a partir de materiais carbonáceos decompostos no solo, que incluem bactérias, actinomicetes, fungos, protozoários e algas. Vamos agora explicar o conceito da imagem trazida. Geração de biomassa. Aqui nós temos energia solar ajudando na fotossíntese das árvores, que vai criar resíduos agrícolas e florestais que vão nos ajudar no cultivo energético da nossa biomassa. Essa fotossíntese que as plantas vão fazer vão surgir de alimento para os animais, que também irão deixar resíduos animais que vão contribuir na nossa biomassa. Seguindo, eles vão virar material, né, para a indústria, onde a indústria vai deixar resíduos industriais, agrícolas e florestais que também vão influenciar na nossa biomassa. E em seguida, os produtos criados pela indústria vão ir para o consumo humano nas grandes cidades, etc., que vão também deixar água e resíduos urbanos que vão influenciar na nossa biomassa. Então, esse ciclo aqui da biomassa não é bem exatamente um ciclo, mas essa etapa da biomassa, onde todos influenciam um ao outro, gera a nossa biomassa, que, como eu disse anteriormente, é composta por bactérias, protozoários, fungos, algas, etc., e ajudam na nossa matéria orgânica, que é essencial para os solos. Biológico importante é a mineralização do nitrogênio. Um processo crítico no ciclo de qualquer nutriente é a conversão de formas orgânicas desses nutrientes presentes no material orgânico em formas minerais solúveis que sejam mais simples e que podem ser assimiladas pelas plantas e os outros organismos. Essa conversão ela é realizada pelo micro-organismo
que liberam ou realizam mineralização como subproduto da sua ação sobre os compostos presentes nos materiais orgânicos. Mais à frente eu vou explicar melhor como funciona o ciclo do nitrogênio e como os micro-organismos ajudam a gente a deixar ele mais assimilável para a produção nas plantas. Existem também algumas bactérias livres no solo que ajudam na transformação do nitrogênio em outras substâncias que contenham nitrogênio, como nitrito e amônia. Para entender melhor, a gente vai dividir em etapas e vamos explicar a seguir essas etapas. Como dito anteriormente, vou explicar um pouquinho sobre as etapas do ciclo do nitrogênio. Começando pela fixação. No processo de fixação, acontece que as bactérias fixadoras livres no solo ou associadas com as raízes de leguminosas, como dito anteriormente, feijão, lentilha, elas transformam o nitrogênio do ar em amônia, nitrito ou nitrato. E esse nitrogênio incorporado pelo vegetal é consumido pelos herbívoros, que por seguinte fazem com que o nitrogênio entre na cadeia alimentar. Então, na fixação, acontece essa etapa. Outro processo, outra etapa é a amonificação. O que acontece na amonificação? A ureia, que é um dos resíduos do metabolismo dos animais, é eliminada pela urina, é transformada em amônia pelas bactérias do solo. Na nitrificação, as bactérias nitrificantes do solo transformam a amônia em nitratos, que são compostos químicos formados por nitrogênio e oxigênio, que ajudam no crescimento da planta, né? A última etapa, que completa todo o ciclo, é a desnitrificação. O que acontece na desnitrificação? O nitrogênio ele é devolvido à atmosfera através das bactérias desnitrificantes, que convertem os nitratos do solo em nitrogênio novamente. Então, tem todo esse ciclo onde elas passam pelas bactérias fixadoras, pela amonificação, pela nitrificação, depois elas vão voltar ao ar novamente como nitrogênio. Então, como podemos ver, no ciclo do nitrogênio é muito importante, é essencial que se tenha bactérias fixadoras, que se tenha bactérias livres no solo. Então, é muito importante que a gente cuide da nossa matéria orgânica, que a gente mantenha ela viva, que a gente saiba cuidar da matéria orgânica que a gente tem no solo, porque sem ela tem muita defasagem na assimilação desses nutrientes. Mesmo que eu os tenha, outros, por exemplo, elas não vão poder ajudar a assimilar ele, entendeu? Se você não tem matéria orgânica, o seu solo tende a ser um pouco baixo no quesito indicadores biológicos. Então, seguindo para outro indicador, temos a atividade enzimática. O que acontece? As enzimas possuem uma importante função na atividade dos micro-organismos que decompõem a matéria orgânica e assim disponibilizam nutrientes no solo. As principais enzimas relacionadas à qualidade do solo são a celulase e a desidrogenase, e elas estão em maior atividade na camada de até 5 centímetros da superfície. Ou seja, matéria orgânica, parte viva da matéria orgânica, todas as partes são importantes para que a gente tenha um bom desenvolvimento da nossa cultura. Aqui no nosso quadro aqui temos atividade biológica como base, matéria orgânica acima, ciclagem de nutrientes, estrutura do solo e retenção de água. Tudo isso para criar um solo promissor, para ter um solo bom de qualidade, que vai nos beneficiar em maior produtividade, eficiência e lucro. Então, saber lidar com matéria orgânica, saber lidar com os nossos micro-organismos, cultivar boas práticas de manejo que tenham isso em mente é essencial para que tenhamos maior produtividade, eficiência e lucro nas nossas culturas. Visando um melhor aproveitamento e uma maior produtividade, o monitoramento e avaliação das propriedades biológicas do solo é de extrema importância, pois visa avaliar as características químicas, biológicas e físicas do solo, a fim de determinar sua fertilidade, produtividade e as necessidades do manejo. A análise do solo é essencial para o planejamento agrícola,
pois permite conhecer as potencialidades e limitações do solo de diferentes culturas, fazendo com que o produtor se planeje e se programe para aplicar de maneira mais eficaz os corretivos e fertilizantes necessários para o solo. Então essa análise ela tem que ser feita, né, buscando sempre um melhor aproveitamento do solo, né, e buscando uma maior produtividade. Então, essa análise é de extrema importância, né, em todo o planejamento agrícola. Bem, e para a conclusão do nosso trabalho, nós podemos concluir que o solo tem várias maneiras de demonstrar as suas características e, como futuros agrônomos, nós temos que conhecê-las da melhor forma para exercer um bom trabalho. Obrigada pela atenção e tenha uma boa tarde.